Mais um jogador do São Paulo fora da temporada, rapaz. A bruxa tá solta e o São Paulo já tem substituto. Vamos falar sobre isso? Tem informação importante pra gente comentar também sobre o Lucas e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo quinta-feira aí. Vamos começar o vídeo falando sobre o treino aí do São Paulo que teve ontem, na quarta-feira, porque foi o primeiro treino completo do São Paulo nessa semana, né? O elenco folga segunda. Na terça-feira não teve aquele treino completo, porque quem jogou boa parte do jogo contra o Mirassol não treinou aquele treino tático ali com bola, né? Mais aquele regenerativo para recuperar a parte física. Então ontem, só na quarta-feira, que teve o primeiro treino completo do elenco do São Paulo, depois do jogo aí contra o Mirassol. O São Paulo está se preparando para o jogo contra o Bahia. Bahia que venceu ontem, né? Teve Bahia e Inter. Acho um pouquinho de jogo até. Bahia venceu, né, por 1-0, então os caras estão vindo aí confiante, em alta para jogar com o São Paulo, porque venceu ontem, já tinha goleado o Grêmio na semana passada, então os caras estão vindo aí, irmão, com a faca nos dentes para cima do São Paulo. Tá aí, ó. O elenco do São Paulo fez nesta quarta-feira o primeiro treino completo com todos os jogadores disponíveis do elenco, em preparação para o jogo contra o Bahia, que acontece aí, né, no próximo sábado, belezinha? Na última terça-feira, os jogadores que atuaram mais tempo contra o Mirassol fizeram apenas exercícios físicos no gramado. Por isso que ontem, né, foi o primeiro treino completo aí dessa semana. Na sessão desta quarta-feira, os atletas abriram o dia com exercícios de fortalecimento muscular na parte interna e, posteriormente, foram para o gramado. Sob o comando do técnico Hernan Crespo, os jogadores foram divididos em dois grupos. Realizaram uma atividade de posse de bola e um trabalho de ataque contra a defesa, ambos em um espaço reduzido. Para poder fechar o treino, o técnico São Paulino comandou um treino coletivo, ou seja, um enfrentamento entre duas equipes utilizando todo o espaço do campo, aquele coletivo tradicional, né? Aquele coletivo tradicional aí. O São Paulo vai ter mais 2 sessões de treinos na quinta e outra na sexta, antes de enfrentar o Bahia no próximo sábado, tá? Então foi o primeiro treino completo antes da quarta-feira, né? Vai ter mais um hoje quinta, mais um na sexta, aí fecha a preparação para o jogo contra o Bahia, que é no sábado, tá? São Paulo e Bahia, deve ser o último jogo do São Paulo aí no Morumbi na temporada. E precisamos voltar a vencer, né? Precisamos voltar a vencer aí. Bora ver se as coisas mudam para esse jogo aí contra a equipe do Bahia. Belezinha, meu parceiro? Enfim, vamos seguindo aqui agora. E São Paulo já, né? O ano do São Paulo está basicamente já encerrado, né? Tem pouca coisa para disputar. E evidentemente que já tem que pensar em 2026. Tá aí, ó. Segundo o André Hernan, o São Paulo agendou uma reunião para a semana que vem para debater o orçamento disponível para o futebol em 2026. Não sei para que discutir, sempre estoura, né? Sempre gasta mais do que devia. Tipo assim, não tem responsabilidade financeira, todo ano tem déficit, gasta muito mais do que pode. Até esse ano que tem FDIC, que tem responsabilidade financeira, estouraram o orçamento 91 milhões de reais. Né? Gastaram 91 milhões a mais do que estava previsto no orçamento. Então, tipo assim, ver que está disponível sempre gasta mais, né? Além também de discutir permanências aí e saídas do elenco, possíveis renovações de contrato e posições que carecem de reforço, tá? Resumindo, o planejamento aí começa em uma reunião que vai acontecer na semana que vem, né? Discutir orçamento, renovação de contrato, quem fica, quem sai e tudo mais, tá bom? O Belmonte vai tocar o plano pro futebol, aí que tá o perigo, né? Belmonte vai tocar o plano pro futebol, enquanto o Márcio Calormagno centralizará a parte orçamentária, tá? Também participarão da reunião Júlio Casares, Rui Costa, Muricy Ramalho, Nelson Ferreira, Chapecó e o técnico Hernan Crespo. Olha só que bizarro, né, cara? Tipo assim, tu vai olhar aqui, os caras estão aí organizando, né, uma reunião para falar sobre o planejamento do ano que vem. E olha só as pessoas que vão participar do planejamento. Primeiro, o Casares, que ele é o presidente, normal. O Rui Costa, ele é o executivo de futebol,
também tudo certo, independente de qualquer coisa, o Rui Costa, ele é um profissional da área, entendeu? Tipo assim, ele é um cara profissional, ele tem currículo, já trabalhou em vários times, então ele é um cara profissional deste cargo de executivo. Ele não tá lá por causa de política. Aí tu vai olhar aqui, né, cara? Muricy Ramalho também, beleza, faz parte do futebol, né? A gente já conhece. Agora, pra você ver, né? Olha só os outros que vão participar. Belmonte, que ele é o diretor de futebol do São Paulo, é óbvio que ele vai participar, mas a questão não é se ele vai participar, não. A questão é que ele é um cara que veio do basquete, é um cara que tá no São Paulo por pura politicagem, não tem experiência, profissionalismo nenhum para ser diretor de futebol do São Paulo, né? E esses caras aí comandam o futebol do São Paulo. Aí tem também, eu queria muito entender, né? O que agrega no São Paulo o senhor Nelson Ferreira e o senhor Chapecó? Eu queria muito entender o que esses dois rapazes agregam no São Paulo. Eu acho que eu sei, pura politicagem, né? É os dois que sempre viajam, né? O São Paulo vai fazer pré-temporada nos Estados Unidos, aí tá os dois lá também, não sei, fazendo o que eu não sei, entendeu? Queria saber muito o que esses dois rapazes entregam no São Paulo. A gente sabe que é pura politicagem, né? Eu faço a pergunta aqui, mas a gente sabe muito bem que eles estão lá por pura politicagem. Aí da metade aí dos cidadãos que vão participar do planejamento, metade não entende de futebol, metade nem devia estar lá, metade estão lá por causa de política e não por causa do futebol, né? Então é complicado, né, cara? Complicado. Bom, vamos seguindo aí, rapaziada, e vamos mudar de assunto aqui. E do nada você piscou e teve mais jogador de São Paulo machucado, já fez cirurgia e nem deve faltar mais esse ano. Nem sei quantos jogadores do São Paulo não fizeram cirurgia, né? Foram tantos que a gente fica até perdido aí. Informação do GE. O atacante Juan de Neno passou por uma artroscopia no joelho direito. O centroavante desfalcou o São Paulo nos jogos contra Grêmio e Mirassol e seguirá no departamento médico para se recuperar do procedimento. O de Neno relatava dores no joelho direito e por isso não esteve à disposição do técnico Hernan Crespo nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O centroavante precisou de uma artroscopia para a limpeza do menisco. Então tá aí, tá o Dineno com dores no joelho direito, né? Fez aí uma artroscopia no joelho e vai desfalcar o São Paulo. Ele já desfalcou nos últimos 2 jogos e vai desfalcar por mais um tempo aí. Mais uma cirurgia, né, cara? Complicado demais. E não, Gabriel, mas o Dineno não é útil, o Dineno joga pouco. A questão não é essa, cara. A questão é que é mais um jogador que se machuca, a questão é que é mais um jogador que faz cirurgia e mais um jogador que nem deve mais voltar a jogar esse ano. Entendeu? A questão não é a utilidade ou não do jogador, a questão é a quantidade aí de jogador que se machuca, né? Como a gente já comentou aqui também em outros vídeos, tá? A última participação de Dineno no jogo do São Paulo, tá? Foi aí no jogo contra o Ceará, tá? No jogo do fim de setembro que a gente perdeu no Morumbi, aquele jogo horroroso do São Paulo que a gente perdeu, e esse foi o último jogo aí do Dineno com a camisa do São Paulo, né? Depois ele não jogou mais nos jogos seguintes. Aí depois teve essas dores no joelho, nos últimos 2 jogos já não estava mais disponível aí para poder jogar, né? Enfim, o Dineno também até aqui um fiasco, né? Tipo assim, a Grêmio fez um gol lá contra o Botafogo que a gente ganhou, legal, mas tipo assim, se for pegar tudo, um fiasco a contratação, né? Tipo assim, o cara era a 3ª, 4ª opção no Cruzeiro, vinha de uma cirurgia, que se eu não me engano era no joelho também, se eu não tô doido, entendeu? Mas vinha de uma cirurgia e perdeu espaço no Cruzeiro, São Paulo traz o cara. Aí chega aqui e você vê claramente ele tá bem abaixo, até fisicamente, dos outros jogadores, porque ele ficou um tempão fora por causa da cirurgia que ele fez quando ele jogava no Cruzeiro. E quando o São Paulo trouxe do Cruzeiro, o Dineno ele tinha pouco tempo que tinha voltado, né? Então, tipo assim, a gente acabou de trazer, acabou não, quando ele veio, né? O São Paulo tinha acabado de trazer um jogador que tinha voltado de uma lesão, né? E que ficou muito tempo fora por causa da cirurgia. Tipo assim, o cara não conseguiu jogar. E além dele não entregar tecnicamente, não tá bem tecnicamente, fisicamente, você vê que ele tava bastante abaixo. Entendeu? E agora passou por uma artroscopia aí no joelho. Bom, aí segundo o blog do São Paulo, o Dineno não deve mais jogar em 2025. Tá? Então a tendência é que ele não jogue mais na temporada. E se ele não jogar mais na temporada, consequentemente não deve mais jogar pelo São Paulo. Porque o São Paulo não vai renovar o contrato dele. Pelo amor de Deus, não faz sentido algum o São Paulo renovar o contrato do Dineno. Então tá aí. Fez uma artroscopia no joelho e, segundo o blog do São Paulo, não deve mais jogar nesse ano. Então agora a gente tem, cara, tem umas coisas que acontecem que, mano, não dá pra acreditar, cara. O São Paulo agora tem 4 centroavantes machucados, né?
E dos 4 centroavantes, 3 passaram por cirurgia, né? O Caleri passou por cirurgia, o Rian passou por cirurgia e agora o Dineno. O único que não passou por cirurgia foi o André Silva, mas mesmo assim é tão grave quanto. Até porque ele só volta em 2026. Então, tipo assim, a gente tem 4 centroavantes, os 4 machucados, os 4 não voltam mais esse ano e 3 passaram por cirurgia. Como é que pode, né, cara? Tipo assim, mano, tem coisa que não dá pra explicar. Tipo assim, não tem explicação. Eu falo pra vocês, né, rapaz, assim, ó, eu não acredito em sorte, em azar. Ah, não, que não sei quem é azarado, do clube azarado. Cara, eu acredito em competência e incompetência. Só que no São Paulo parece que tem tanta incompetência que o azar, irmão, já grudou ali e não sai dali. Porque, eu acho que eu nunca vi nem no São Paulo e nem time nenhum no mundo o time ter 4 centroavantes e os 4 tá machucados ao mesmo tempo. E dos 4, 3 passaram por cirurgia e dos 4, né, os 4 quando se machucaram, nem vão voltar para a temporada. Só volta na temporada seguinte. É um negócio escandaloso, mano. Quando a gente fala que tem coisa que só acontece no São Paulo, que tem coisa que não tem explicação, é por essas e outras. Olha a situação, não tem centroavante, mano. Tipo assim, 4 centroavantes, 3 passaram por cirurgia e nenhum volta mais esse ano. Tipo assim, é inacreditável, mano. Não dá pra acreditar. Quando a gente fala que, pô, tem coisa que só acontece no São Paulo, inacreditável. É por causa dessas coisas aqui, entendeu? Tipo assim, nunca vi nada igual. Nunca vi nenhum time ter 4 centroavantes, 4 se machucar e não voltar mais na temporada. Tipo assim, é bizarro, mano. Todos ao mesmo tempo. É bizarro, entendeu? Aí o que acontece? Temos que recorrer pra onde? Cotia, porque a janela tá fechada, não tem como contratar, só ano que vem, então tá aí. Segundo o blog do São Paulo, sem nenhum centroavante de ofício disponível no plantel, Paulinho deve ser efetivado no profissional, tá? Então, pelo menos até o fim do ano, nessa reta final de temporada, o Paulinho deve ficar de forma definitiva aí no time profissional. Ele que estava no banco contra o Mirassol, né? Já vinha treinando aí com o time na Barra Funda, foi relacionado, estava no banco contra o Mirassol, e agora com o Dineno aí, né, cara, tá fora da temporada, provavelmente, não deve mais voltar esse ano, nenhum centroavante de ofício disponível, então isso deve abrir aí uma vaga pro Paulinho ficar no elenco, né, se vai jogar, não sei, se o Crespo vai dar oportunidade, vai dar minutos, já é outra coisa, aí a gente não sabe. Mas ele deve ter a vaga aí no elenco, né, deve ficar no banco aí, indo pros jogos, acho que um jogo ou outro aí, quem sabe o Paulinho pode entrar, mas pelo menos até o final do ano ele deve ser efetivado aí no time principal do São Paulo, né? Pro ano que vem já não sei, né? Porque ano que vem já volta o Caleri, volta o Rian, né? O André volta um pouco depois, né? Ele vai ficar mais um tempinho aí, né? Ele não volta já no começo do ano, né? Como o Caleri vai voltar, por exemplo, e o Rian. O André vai demorar mais para voltar, né? Tinha informação que ele deve voltar só depois do Paulistão, né? Aí depois que esses centroavantes voltar, aí não sei se o Paulinho vai ter espaço, acho que não. Mas como agora não tem ninguém, né, vai ter que efetivar ele, então o Paulinho vai ficar aí definitivo no time principal do São Paulo. São Paulo que jogou na semana passada o jogo de ida contra o Guarani pela semifinal do Paulistão, e o Paulinho já não estava, porque ele estava treinando na Barra Funda e depois foi pro jogo contra o Mirassol, acabou que não entrou, mas estava ali no banco de reservas, né, cara? E o ataque é um setor bem carente aí do time do São Paulo, né, cara? Complicado. Olha aí, rapaziada. Segundo o André Hernão, o São Paulo acertou parte dos direitos de imagem que estavam atrasados com os jogadores. Acertou tudo, Gabriel? Tudo lindo, maravilhoso agora? Não. O São Paulo tinha 2 até 3 meses de atraso. Agora caiu para 1 mês, tá? Então aquele negócio, tinha jogador aí, tinha não, né? Tava atrasado, tinha 2 meses e tinha alguns jogadores que tinham até 3 meses aí atrasados, né? E agora o São Paulo pagou parte e agora caiu para 1, tá? Então falta 1 mês ainda, né? Para acertar com os jogadores. Então, tipo assim, até quando acerta, não acerta tudo, fica algo em aberto, fica algo aí a ser pago futuramente, né? Mas tá aí a informação que o André trouxe. Vamos ver agora, pelo menos não pagou tudo, mas pagou parte. Vamos ver se pelo menos agora os jogadores do São Paulo vão voltar a ter interesse aí de jogar, porque a má vontade que tava nos últimos jogos aí era grande, né? Cara, os caras, meu irmão, eu fico indignado porque os caras não conseguem pagar o direito de imagem em dia, mano. É um negócio escandaloso, né? Isso porque história de direito de história orçamento, né? Gasta 91 milhões a mais do que estava no orçamento, e isso não consegue manter o direito de imagem dos caras em dia, né? Pagando certinho, bonitinho. É um negócio, meu irmão, é uma gestão assim que, tipo assim,
Cara, olha, eu vou nem falar que devia fazer nesse clube, mano, porque sinceramente é um negócio assim lamentável. Os caras não conseguem, mano, arcar com os mínimos compromissos que é pagar o jogador em dia. É bizarro, né? Segundo o Alexandre Vieira, o Lucas Moura deve ganhar sequência entre os titulares do São Paulo. O meio atacante deve retomar uma sequência como titular após se recuperar de uma lesão no joelho direito. Com experiência e liderança, o jogador é visto como peça importante para o time na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, ele deve ganhar uma sequência como titular aí, né, cara? Ele ficou aí 5, 6 meses de fora, né, até voltar. E ficou entrando em um jogo aqui, um jogo ali, desde que ele fez artroscopia no joelho dele. E no jogo contra o Mirassol ele começou como titular, entendeu? Ele jogou bem? Não jogou bem, mas ele tá bem participativo, achei, naquele jogo contra o Mirassol. Ele participou muito, entendeu? Né, pô, chutou a bola lá do meu campo, deu 2 cabeçadas pra fora, né? Tipo assim, participando bastante do jogo. Não, tecnicamente não tá bem, fisicamente não tá bem, mas achei que ele tava participativo, chamando o jogo pra ele. Óbvio que o Lucas não vai voltar aquele jogador que a gente conhece, cara, de um jogo pro outro, porque ele tava 6 meses fora, gente. O cara falta de confiança, além de não estar 100% fisicamente, tipo assim, ele vai voltar a chegar naquele nível, ou pelo menos tá mais próximo daquele nível que a gente conhece dele, quando ele tiver uma sequência de jogos. É isso, mano. Jogou uma boa parte do jogo contra o Mirassol, aí vai jogar uma boa parte do jogo contra o Bahia, depois contra o Vasco, ele vai melhorando, pegando confiança, pegando ritmo de jogo, aí vai embora. Não é de um jogo pro outro. Ele ficou 6 meses fora, mas 6 meses é a metade da temporada, né? Então, tipo assim, tem que ter paciência. A gente fica puto, sem paciência por causa de tanto problema que acontece, mas a gente tem que ter um pouco dessa noção aí, né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.